Eu dizia o seguinte, Fabiola, eu dizia que eu vou chegar lá no Pix, mas primeiro eu queria dar um passinho atrás aqui e explicar por que essa investigação, né, do representante do comércio americano começou agora. Na carta que enviou para o Brasil há pouco mais de uma semana, o presidente Trump já fazia menção a uma investigação que seria aberta contra o Brasil por práticas desleais, né? Ele citava motivos políticos, inclusive errava ao mencionar o motivo econômico, né? Um suposto déficit dos Estados Unidos com o Brasil, que demandaria tarifas para correção. A gente sabe que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil desde 2008, né? Então essa não seria uma justificativa, mas o presidente Donald Trump precisa de justificativas legais para o que ele está fazendo, Fabiola, porque, na verdade, os economistas e os juristas com quem eu conversei nos últimos dias têm sido unânimes em dizer que a medida até agora é ilegal. O Donald Trump primeiro pensou em se fiar na questão da emergência econômica nacional para botar as tarifas no Brasil. Mas isso é uma justificativa muito falha, porque, como me disse bem um economista da Universidade de Michigan, se o Bolsonaro vai para a cadeia ou não, isso tem nenhuma implicação direta para a segurança econômica nacional dos Estados Unidos, né? O Congresso americano tem o poder de tarifar qualquer país estrangeiro como bem entender. E o Congresso delega ao presidente da República alguns poderes, desde que muito bem justificados, para impor essas tarifas, Fabiola. Então, o presidente tem 5 motivos centrais em que ele pode fazer esse tipo de medida sem que elas sejam consideradas ilegais. O que o Donald Trump está tentando fazer é encaixar essas medidas sob a tal da seção 301, que é justamente essa lei de 1974 sobre práticas desleais, protecionismos ilegais de terceiros governos, que então os Estados Unidos vão se defender com a aplicação de tarifa. E aí, para que isso seja legal, Fabiola, inclusive um relatório do UBS Finance aponta isso, o Trump precisaria ter feito essa investigação que ele abriu ontem há meses. Ele precisaria estar com essa investigação pronta para poder justificar essas tarifas. Então, ele toma uma medida que já é tardia. O representante do comércio, quando anuncia isso ontem, né, o Jameson Greaves, ele já está tomando uma medida tardia numa certa correria aí para poder justificar a legalidade dessas medidas contra o Brasil. E aí, essa investigação, Fabiola, como notava o Josias, ela é uma grande metralhadora giratória, né? Porque ela basicamente precisa encontrar um motivo para a legalidade das tarifas que o Trump já quer impor, né? Então ele vai descobrir a posteriori os motivos da tarifa que ele já impôs, né? Os motivos legais, né, para essa tarifa, o que ele vai poder justificar na corte. Então ele menciona do desmatamento, que a gente sabe que é uma preocupação zero para o governo americano, né? Inclusive eles estão retirando proteções ambientais aqui. No primeiro mandato do Trump, quando o Bolsonaro estava queimando a Amazônia, a gente lembra, o Trump defendeu o Bolsonaro, isso nunca foi uma questão, mas eles mencionam desmatamento, eles mencionam a 25 de março, quer dizer, um problema histórico, né? Enfim, de pirataria no Brasil, que se fosse por isso, a gente poderia estar levando tarifa há mais de 50 anos, né, Fabiola? Então, assim, ele vai mencionando uma série de ações e menciona, claro, as Big Techs, que são um foco importante, inclusive estavam citados na carta. Agora, a questão do PIX é curiosa, Fabiola, porque tem um choque que eu acho que é até cultural e é um choque de mentalidade mesmo, de capitalismo. Sabe que o sistema bancário aqui nos Estados Unidos é bastante atrasado, né? Inclusive, se você faz hoje um depósito, leva uns 2 dias para aparecer no saldo da sua conta bancária que o dinheiro saiu ou entrou. Quer dizer, você não tem em tempo real nos Estados Unidos o que está acontecendo com a sua conta. Nesse sentido, no Brasil, é muito superior. E por quê? Porque o Banco Central não só regula, como lança alguns produtos para melhorar a funcionalidade do sistema bancário. O Pix é um deles. Aqui nos Estados Unidos, isso seria ilegal, porque o entendimento é que quem tem que lançar esse tipo de programa é um produto. Logo, são iniciativas privadas. A gente tem aqui nos Estados Unidos
Unidos alguns mecanismos de transferência de dinheiro parecidos com o Pix, que são todas soluções privadas, são contas, você tem que se inscrever num aplicativo de uma terceira empresa para dar seus dados, para essa empresa contatar seu banco e fazer a transferência. Quer dizer, é muito mais complicado, bem menos funcional do que o nosso Pix, mas é a ideia de que o Estado tem que ser do menor tamanho possível. Então, o Banco Central aqui jamais teria uma iniciativa como o Pix. E aí, então, o argumento dos americanos é que o Pix é uma deslealdade com o competidor privado, com o empreendedor privado que gostaria de ter um serviço de transferência de dinheiro, né, Fábio? O que a gente vê que, bom, deve ser inócuo, tá? Não deve prosperar, inclusive porque seria um ataque a uma nova instituição brasileira, que é o Banco Central, né? Mas, enfim, é curioso, né, que essa investigação tenha chegado nesse ponto, né? É isso, a Mari já fez todo o relatório para a gente, mas eu queria saber, Ronilson, está todo mundo preocupado aqui, o que significa, né, o Pix ser alvo neste momento? Que impacto isso tem para o nosso país, Ronilson? Então, Fabiola, inclusive antes de responder para a sua pergunta, eu queria até já encaixar uma pergunta aqui para a Mariana, que é pensar em ter... que aproveitar, né? A Mariana está aí em loco, dormindo ali do lado da Casa Branca para ver o que acontece, que Trump às vezes acorda no meio da noite e toma uma decisão, né? Mas pensar em termos de reação, assim, porque a gente agora está muito envolvido, a gente está no olho do furacão, o Brasil, então a gente está só pensando o que Trump está fazendo unilateralmente com relação ao Brasil. Mas Trump está fazendo unilateralmente com diversos países e internamente os Estados Unidos está significativamente num caos, né? O The Atlantic acaba de lançar um artigo que é sobre a subserviência, né? Não usa essa palavra, mas uma certa subserviência da Suprema Corte. Donald Trump está desmantelando o Departamento de Educação e a Suprema Corte está deixando tudo isso passar assim, se envolvendo em questões locais, né, que deveriam ser de decisão dos estados, como no Tennessee, etc. Mas tudo isso para pensar em termos de reação a esse Donald Trump, né? O que você aí perto da Casa Branca tem visto, aí, Capitólio, tem visto como reação não só do Partido Democrata, né, mas sociedade civil, o que tem se levantado para poder, de alguma forma, denunciar e interditar os excessos de Donald Trump e exigir posturas mais duras, né, das instituições democráticas. Isso para pensar, queria ver se você vê alguma coisa nesse sentido, de reação. E com relação a essa história do Pix, é isso, né, Fabiola? A gente está falando sobre coisas... O difícil de falar sobre certas temáticas de Donald Trump é que a gente fala sobre certas coisas que não fazem sentido, né? A gente procura o sentido. Isso que é muito difícil. Porque são coisas que não fazem sentido. A Mariana já deu todo o mapa, né? Ele decide primeiro e o staff vai a reboque tentando encontrar as justificativas depois, porque ele toma as decisões assim quase que aleatoriamente. É uma coisa que não tem nenhuma justificativa. O Pix já se estabeleceu como a principal forma de transação financeira, né, sobretudo das classes mais populares no Brasil. É impossível pensar o Brasil e o nosso dia a dia sem o Pix. Eu acredito que não vai dar em nada, mas o Donald Trump trabalha muito com essa coisa de causar as tensões, porque a gente vai gastando tanta energia falando disso, cogitando possibilidades, que isso já vai criando uma tensão. O quão seguro é o Pix, por exemplo, diante de um contexto como esse. É drástico só ele fazer a gente gastar essa energia para poder lidar com isso.